Continuando com a associação de resistores, hoje nós temos o segundo tipo, a associação em paralelo. Pessoal, como identificar um circuito em paralelo? Gente, não é pelo formato. Tem gente que acha que qualquer circuito em paralelo é um resistor em cima do outro, assim como eu desenhei. Isso aqui é só um exemplo. Nós vamos ver daqui para frente que o circuito em paralelo pode ter diversos formatos diferentes desse. Tá, Felipe. Então, se não é olhando que está um em cima do outro, como é que eu identifico que o circuito é, de fato, uma associação em paralelo? Da seguinte maneira, coração. Aqui eu tenho a minha bateria, né? Ela fornece, como de costume, uma tensão que eu vou chamar de U. E aí, nós temos aqui uma corrente saindo do polo positivo. É o nosso I. Ela vai dar a volta no circuito aqui de alguma maneira e ela vai retornar à nossa bateria pelo polo negativo. Aqui continua sendo I. Certo, gente? Tudo bem? Agora, aqui, ó, à esquerda da minha bateria, eu vou colocar um ponto que eu vou chamar de A. Tá bom? Daqui a pouco você vai entender para quê. E à direita da bateria, aqui, eu vou colocar um ponto que eu vou chamar de B. Agora, gente, vocês têm que lembrar de uma regrinha, que é a seguinte. Sempre que entre dois pontos eu tiver apenas fio, não pode ter resistor, não pode ter gerador, não pode ter nada. Entre os dois pontos tem que ter apenas fio. Sempre que isso acontece, o potencial não muda. Pô, Felipe, potencial, agora você complicou o vocabulário. Calma, coração. Vamos fazer de um jeitinho bem simples. Eu não falei que esse ponto se chama A? E daqui para cá, ó, para esse ponto, só tem fio, não é? Então, eu posso chamar esse outro ponto de A também. Eu digo que esses dois pontos têm o mesmo potencial elétrico. Portanto, eu dou para eles o mesmo nome. Daqui para cá só tem fio? Sim, né? Então esse ponto aqui eu também vou chamar de A. Daqui para cá só tem fio? Este ponto aqui eu também chamarei de A. E aqui, posso chamar de A? Não, né, coração? Porque ó, entre o A e esse ponto eu tenho um resistor. Então mudou o pontinho, mudou o potencial. O que eu vou fazer então? Ó, tá vendo esse B? Daqui para cá só tem fio. Aqui é B. Daqui para cá só tem fio. Aqui é B. E daqui para cá só tem fio. Aqui também é B. Legal, gente? Então tem que marcar esses pontinhos. Sempre, Felipe, sempre, coração. Senão você corre o risco de errar o exercício de bobeira. E aí, se eu olhar para o resistor R1, ele está entre A e B. Se eu olhar para o resistor R2, ele está entre A e B. Se eu olhar para o resistor R3, ele também está entre A e B. Isso é uma associação em paralelo. É quando todos os resistores estão ligados entre os mesmos potenciais, entre os mesmos pontinhos. Então todos aqui estão ligados entre os pontos A e B, por isso eu posso dizer que eles estão em paralelo, tá bom? Não tem nada a ver com um estar em cima do outro. Isso aqui pode acontecer em diversos formatos. A bateria, ela tem tensão U, diferença de potencial U. E daí? A bateria está ligada entre A e B, não está? Ou seja, a diferença de potencial dela, que é o U,
É a diferença de potencial entre A e B. Se os resistores também estão ligados entre A e B, eles têm, portanto, a mesma diferença de potencial do que a bateria, porque é a diferença do A para o B. Tudo bem? Então, o U, que é a diferença de potencial da bateria, é igual a 1, que é a diferença de potencial no resistor 1, que é igual a 2, diferença de potencial no resistor 2, que é igual a o 3, diferença de potencial no resistor 3, tá bom? Eles estão ligados todos nos mesmos pontos, e então eles têm o mesmo U, a mesma diferença de potencial. Legal, pessoal? Tudo bem? Agora vamos ver o que acontece com a corrente. A bateria é atravessada por uma corrente que eu chamei de I. A corrente que sai da bateria aqui, ó, é a corrente total do circuito. Só que, diferentemente do que nós vimos na série, aqui a corrente tem vários caminhos para seguir. Quando ela chega nesse ponto, ó, pessoal, ela pode ir pelo resistor 1, pode ir pelo resistor 2, pode ir pelo resistor 3. O que ela faz? Ela não escolhe um deles. Ela se reparte, ela se divide. E cuidado, ela não se divide necessariamente em partes iguais, tá bom? Não vai passar um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui. Mentira. Só vai se dividir em partes iguais se os resistores forem iguais. Se eles tiverem resistências diferentes, cada um recebe uma parte diferente dessa corrente. Legal? Então vamos dizer aqui, ó, gente, que a corrente que passa no resistor R1, vamos chamar ela aqui, ó, de I1. No resistor R2, eu vou chamar de I2. E no resistor R3, eu vou chamar de I3. Beleza? Então, essa corrente I, ela se reparte em 3 e passa um pouquinho por cada resistor. Quando chega nesse ponto, as 3 correntes se juntam novamente. E ao se juntarem novamente, elas voltam a ser quem elas eram antes. A corrente I. Então, elas se juntam formando a corrente I, que é quem retorna a bateria pelo polo negativo. Tudo bem? Então, o que eu posso dizer sobre o I total baseado nessa explicação? Ele é a soma das correntes em cada resistor. Certo, gente? Então, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Lembrando da associação em série, pessoal, é ao contrário. Na associação em série, o U é a soma e os Is são iguais. Aqui não. Aqui os Us são iguais e o I é a soma. Beleza? Então é invertido aí, série e paralelo, e a gente tem que lembrar dessas características, tá bom? E a resistência equivalente? Quem é a resistência total desse circuito, dessa associação? Pessoal, aqui não é só somar, tá bom? A gente tem uma maneira de calcular que é um pouquinho mais complexa. Vou colocar aqui para você, ó. É assim, 1 sobre a resistência equivalente, que é a resistência total do circuito, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ah, Felipe, mas aí eu não posso inverter todas as frações e fica resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3? Não, coração. Você não pode fazer isso por conta desses sinais de mais que tem aqui. Não pode inverter tudo. Não faça isso, por favor. Beleza?
Mas é assim que a gente vai calcular, então, a resistência equivalente de um circuito. Quer um exemplo? Já te mostro. Olha só, gente, aproveitei aqui o mesmo desenho e coloquei valores para essas resistências. Então, R1 é igual a 2, R2 é igual a 3, R3 é igual a 4 ohms. Se tivesse R4, R5, R6, era só colocar aqui, ó, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, mais 1 sobre R6 e assim por diante. Tá bom? Mas vamos lá então calcular a resistência equivalente com esses valores. Então fica, ó, 1 sobre resistência equivalente do circuito é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. Tudo bem? E agora, o que eu faço? Agora eu tenho que lembrar como é que se soma fração, né, pessoal? Como os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer aqui o famoso MMC entre 2, 3 e 4. Eu preciso de um múltiplo de 2, 3 e 4. E o melhor múltiplo para eu usar aqui, que é o menor dos múltiplos de 2, 3 e 4, é o 12. 12 é múltiplo desses três, né? 12 é 2 vezes 6, 12 é 3 vezes 4 e 12 é 4 vezes 3. Então, é múltiplo dos três, eu posso usar ele aqui. Entendeu? Certo. Aí, como é que faz então? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 por 2, 6 vezes 1, 6. Mais 12 por 3, 4 vezes 1, 4. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Então eu fico com 1 sobre a resistência equivalente é igual a, quanto que dá isso aqui? 6 mais 4, 10. Mais 3, 13. Então isso aqui fica 13 sobre 12. Resultado, nada bonito, né, coração? Mas faz parte. Agora sim, eu não tenho mais os sinais de mais. Eu só tenho uma fração de cada lado. Quando eu tenho uma fração de cada lado, coração, aí sim eu posso inverter as duas. Então, como é que fica a minha resistência equivalente? A resistência equivalente desse circuito fica, ó, 1 sobre resistência equivalente inverteu. Ficou resistência equivalente sobre 1. Só que sobre 1 não precisa colocar, né? Então fica resistência equivalente igual a, inverti aqui, 12 sobre 13 ohms. Nossa, Felipe, que resultado feio. Acho que a gente errou. Não, coração, a gente não errou, não. Mesmo que esse número não seja tão simpático, é essa a resposta do nosso primeiro exercício. Beleza? Agora, continua aí que eu vou te mostrar alguns atalhos para você calcular mais facilmente a resistência equivalente nas associações em paralelo. Olha só. Primeiro atalho que nós vamos pegar é para quando nós temos apenas dois resistores, somente dois, em paralelo. Como é que eu sei que estão em paralelo? Ah, porque está um em cima do outro. Não, coração, marca um pontinho. Ah, daqui para cá só tem fio. Então aqui também é A. Do outro lado não é A, porque passou por um resistor. Mudou o pontinho, mudou o potencial. Então vamos colocar aqui B. E daqui para cá só tem fio, vamos colocar aqui também B.
Como ambos estão entre A e B, eles estão em paralelo. Ok, e aí, pessoal, como é que eu calcularia a resistência equivalente desses dois? O jeito tradicional que nós vimos no quadro passado era o seguinte, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, não era isso? Legal. E aí, o que eu faço? Olha só. Fica 1 sobre resistência equivalente. E de novo, gente, eu tenho que somar essas duas frações, tá bom? Aqui, ó, se eu tivesse esses dois números, eu faria novamente o MMC, o mínimo múltiplo comum. Mas, quando eu não tenho os números para fazer o MMC, o que eu faço? Eu coloco aqui embaixo, ó, o produto, a multiplicação dos dois denominadores. Coloca assim, ó, R1 vezes R2. E aí pega isso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. R1, R2 dividido por R1, sobra só o R2, que vezes 1 dá R2. Fica tranquilo se você está achando difícil, porque você não vai precisar mais fazer isso aqui. Eu vou chegar num resultado que você vai memorizar para resolver os exercícios, tá bom? Você não vai precisar ficar fazendo essa dedução. Mas enfim, aqui ó, R1, R2 dividido por R2, sobra só o R1, que vezes 1 dá R1. Tá? E aí, ó, eu tenho só uma fração de cada lado, ó. Um traço de fração, um traço de fração. De novo, eu posso inverter os dois lados. Então, olha só, pessoal, invertendo o lado esquerdo, fica a resistência equivalente sobre 1. E sobre 1 não precisa colocar. Então, resistência equivalente é igual a, ó, inverteu. O produto vai para cima e a soma vem para baixo. Então, o produto R1 vezes R2 fica aqui, dividido pela soma. Soma vem para baixo. Aqui está R2 mais R1, mas vou colocar R1 mais R2, que é a mesma coisa, e vai ficar mais fácil de a gente memorizar. Pessoal, então é isso. Quando eu tiver apenas dois resistores em paralelo, é o produto dividido pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? Muita gente vai perguntar assim, tá bom, Felipe, e se fossem 3? Eu não poderia fazer R1 vezes R2 vezes R3? R1 mais R2 mais R3? Não, coração, não pode, tá bom? Se a gente fizer aqui ó, com 3 resistores, você vai ver que a gente não chega nisso aqui. A gente vai chegar num outro negócio muito mais difícil. Então, se forem 3 ou mais, faça do jeito que nós fizemos anteriormente. Assim só pode para 2. Legal? Vamos para um exemplo? Olha só, vamos dizer que aqui o resistor 1, valor aleatório, tá pessoal? É 4 ohms. E o resistor 2 tem resistência 5 ohms. Um exemplo. Como é que seria? Olha lá. Aqui é a formulinha, tá? Você memoriza. E agora eu vou substituir os dados. Resistência equivalente é ó, o produto, então 4 vezes 5, dividido pela soma. 4 mais 5. Aí, essa resistência equivalente fica sendo quanto? Olha lá, 4 vezes 5, 20. Então fica sendo 20 sobre 4 mais 5, 9. 20 sobre 9 ohms. De novo, um resultado meio feinho, mas está correto. Legal, pessoal? Então isso só para 2 resistores.
Último dos atalhos é para quando nós temos N resistores iguais. N, pessoal, quer dizer que pode ser qualquer quantidade. 2, 3, 4, 5, 1000, desde que sejam iguais, desde que as resistências tenham o mesmo valor. Legal? Como é que a gente fica nessa situação? Usando esta formulinha, que é a fórmula geral, que sempre funciona, para N resistores iguais, fica assim, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, mas como são iguais, pessoal, eu não preciso chamá-los de R1, R2, R3, R4. São todos iguais, eu posso chamar apenas de R. Então o primeiro resistor tem resistência R, é 1 sobre R. O segundo resistor também tem resistência R, 1 sobre R. E o terceiro resistor também tem resistência R, 1 sobre R. E eu vou somar isso quantas vezes? N vezes. Vou somar dependendo da quantidade de resistores que eu tiver no meu circuito. Então é 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R N vezes. Vamos colocar aqui, ó. N vezes. Tudo bem? Já estamos acabando, pessoal. Então fica 1 sobre resistência equivalente é igual. Quando os denominadores das frações são iguais, na hora de somar, basta eu manter. Então o denominador aqui vai ser R. E aqui, ó, em cima é só somar, né? 1 mais 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 1, N vezes. Se eu estou fazendo esse 1 mais 1 mais 1 mais 1 N vezes, qual é o resultado? N. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a N sobre R. Legal, coração? De novo, tenho só uma fração de cada lado, posso inverter as duas para chegar na nossa resposta. Olha só, então, REC sobre 1, o sobre 1 não precisa colocar, então eu tenho aqui só o REC, a resistência equivalente, e aí inverto a segunda fração, fica R sobre N, tá? Então, pessoal, se eu tenho vários resistores iguais, basta eu pegar o valor deles, que é o R, e dividir pelo número de resistores. Olha só o nosso exemplo. 3 resistores em paralelo. Felipe, por que está em paralelo? De novo, vou te encher o saco com isso. Vou ser chato mesmo, porque isso é importante lá na frente. Não é porque está um em cima do outro, é porque eles estão ligados entre os mesmos pontos. Se aqui é A, aqui é A, aqui é A. Se aqui é B, aqui é B e aqui também é B. Ok. Eles estão em paralelo e eles são iguais. Gente, esse é o melhor caso de todos. O mais simples é R sobre N. Então, a resistência equivalente aqui é R, que é o valor deles, todos valem 15. Dividido pelo número de resistores. Pessoal, quantos eles são? Eles são 3. Então, a resistência equivalente é 15 sobre 3. Agora sim vai dar um resultado bonito, né? 15 sobre 3 nos dá uma resistência equivalente de 5 ohms. Então tá aí. Gente, na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios envolvendo as duas associações. Eu vou misturar série com paralelo no mesmo circuito, que é o que a maioria das questões de prova, vestibular e concurso fazem também, certo? Então, assista a nossa próxima aula que você vai estar preparado para
qualquer coisa. Aquele beijo para vocês, eu espero que você tenha entendido tudo que eu disse aqui e até a próxima. Tchau, tchau.